Numa terra cheia de sol e campos verdes, vivia um homem muito bom e de coração puro chamado Jó. Jó amava a Deus acima de tudo. Sua vida era cheia de alegria. Ele tinha uma família grande, com filhos e filhas que ele amava muito, e eles sempre faziam festas felizes juntos. Seus campos eram repletos de ovelhas, camelos e bois. Jó era muito grato a Deus por todas essas bênçãos. Um dia, lá no céu, Deus estava reunido com seus anjos. Ele disse com orgulho: "Vejam o meu servo Jó na terra. Não há ninguém como ele, um homem bom e que confia em mim de todo o coração." Mas, entre os anjos, um anjo questionador se levantou e disse: "Será que Jó confiaria em você se ele não tivesse nada? Ele só te ama porque você lhe deu uma vida boa e muitas riquezas. Se você permitir, eu posso provar. Tire tudo dele, e ele vai deixar de acreditar em você." Deus, que conhecia o coração de Jó e confiava em sua fé verdadeira, permitiu que a fé de Jó fosse provada. E então, uma nuvem de tristeza apareceu no horizonte de Jó. Um mensageiro chegou correndo, sem fôlego, e disse: "Jó, ladrões levaram seus bois e jumentos." Logo em seguida, outro chegou com mais notícias ruins sobre suas ovelhas. A maior tristeza de todas foi quando ele soube que seus filhos e filhas tinham sofrido um acidente terrível. Jó perdeu quase tudo que amava e tinha. Ele ficou muito triste e seu coração doía. Mesmo no meio de tanta dor, ele se ajoelhou e, em vez de reclamar, olhou para o céu e disse: "Deus me deu tudo e Ele tem o direito de tirar. Mesmo que eu não entenda, eu continuarei a confiar nele." Jó não culpou a Deus por suas perdas. Ao saberem da tragédia, os 3 melhores amigos de Jó viajaram de muito longe para consolá-lo. Quando viram Jó tão triste, eles se sentaram ao seu lado em silêncio por 7 dias, apenas para mostrar que estavam com ele. Depois, eles começaram a conversar, tentando encontrar uma explicação para tanto sofrimento. Eles disseram muitas coisas, mas suas palavras não conseguiam aliviar a dor de Jó, que continuava a confiar em Deus, mesmo que sem respostas. Então, depois de muito tempo, algo extraordinário aconteceu. Uma grande tempestade se formou, e do meio de um redemoinho, a voz de Deus falou com Jó. Deus não explicou o porquê de todo o sofrimento, mas mostrou a Jó a sua imensa sabedoria e poder. Ele falou sobre como criou as estrelas, as montanhas, o mar e os animais incríveis. Ao ouvir sobre a grandeza de Deus, Jó entendeu que os planos de Deus são muito maiores e mais sábios do que qualquer pessoa pode imaginar. Com o coração humilde, Jó reconheceu a grandeza de Deus. E Deus, vendo a fé de Jó que nunca se abalou, o abençoou de uma forma maravilhosa. Ele não apenas devolveu o que Jó tinha perdido, mas lhe deu o dobro de ovelhas, o dobro de camelos e uma nova família com filhos e filhas lindos. Jó viveu uma vida muito longa, feliz e cheia de paz. No Egito, um faraó cruel ordenou a morte de todos os bebês hebreus. Mas uma mãe, cheia de coragem, escondeu seu filho em um cesto e o deixou no rio Nilo, confiando em Deus. A filha do faraó encontrou o bebê, o adotou e o chamou de Moisés. Ele cresceu como um príncipe, sem saber de sua verdadeira origem. Já adulto, após descobrir sua identidade e fugir do Egito, Moisés se tornou um simples pastor. Um dia, no deserto, ele viu algo impossível, uma sarça que queimava em chamas, mas não era consumida. Daquele fogo, a voz de Deus o chamou, dando-lhe uma missão grandiosa: voltar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. Moisés retornou e confrontou o faraó, o homem mais poderoso do mundo, com uma mensagem divina: "Deixe meu povo ir." O faraó recusou,
com o coração endurecido. Em resposta, Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito, mostrando seu poder sobre a natureza e os deuses egípcios. Após a última praga, o faraó finalmente permitiu a saída dos hebreus, mas logo depois se arrependeu e enviou seu exército para capturá-los. Encurralados diante do Mar Vermelho, o povo se desesperou. Então, Moisés ergueu seu cajado e um milagre aconteceu. As águas do mar se dividiram, abrindo um caminho seco. O povo atravessou em segurança e as águas se fecharam sobre o exército egípcio, selando a libertação. Livre no deserto, o povo precisava de direção. No topo do Monte Sinai, em meio a trovões e relâmpagos, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Eram as leis para uma nova nação, uma aliança entre Deus e seu povo. Por 40 anos, Moisés guiou seu povo pelo deserto. Ele os liderou até as fronteiras da Terra Prometida, um lugar de paz e abundância. A história de Moisés nos ensina que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários e que, mesmo nos desertos mais difíceis da vida, Ele sempre abre um caminho para a liberdade e para um propósito maior. Na grande cidade da Babilônia, governava o poderoso rei Dário. Entre seus sábios conselheiros, destacava-se Daniel, um rapaz honesto, trabalhador e muito fiel ao seu Deus. Daniel era tão especial que o rei planejava colocá-lo como o mais importante de todos os ministros. Os 3 ministros invejosos ficaram sabendo disso e não gostaram nada. Eles se juntaram e começaram a reclamar. O rei vai colocar ele acima de nós? Isso não pode acontecer. Precisamos arranjar um jeito de derrubar Daniel. Eu tenho um plano. Sabemos que Daniel ora 3 vezes por dia para o Deus dele, mesmo quando o rei proíbe. Os ministros foram correndo até o rei para enganá-lo, dando uma ideia que iria prejudicar Daniel. Ó grande rei Dário, vida longa ao rei! Nós, seus fiéis ministros, temos uma sugestão para mostrar a todos o poder e a autoridade do nosso amado rei. Que o rei decrete uma nova lei. Pelos próximos 30 dias, ninguém poderá fazer nenhum pedido a nenhum deus ou pessoa, somente ao rei. Quem desobedecer, será jogado na cova dos leões famintos. Uma lei que fortaleça a minha autoridade? Sim, parece uma boa ideia. Que seja escrito e assinado imediatamente. A lei do rei não pode ser mudada. Os ministros invejosos sorriram, maldosos. Sabiam que Daniel nunca deixaria de orar ao seu Deus. A armadilha estava armada. Ó Senhor, meu Deus, obrigado pela tua bondade e proteção. Guia o rei Dário com sabedoria. Mantenha o meu coração fiel a ti sempre. Amém. Lá está ele, desobedecendo a lei do rei. Vamos rápido contar ao rei. Pegamos Daniel em flagrante. Majestade, Daniel, seu servo, desrespeitou a lei. Ele orou ao seu Deus 3 vezes hoje. Nós o vimos.
Oh, não! Eu gosto muito de você, Daniel! Seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, que Ele mesmo possa salvá-lo! Tragam Daniel e joguem-no na cova dos leões. O coração do rei estava pesado. Ele sabia que a lei não podia ser mudada, mas não queria perder Daniel. Ele passou a noite toda sem comer, sem música, sem alegria. Será que o Deus de Daniel poderia mesmo salvá-lo? Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Mesmo no meio do perigo, eu confio em Ti. Naquela cova escura e assustadora, algo incrível aconteceu. Os leões famintos rugiam, andavam de um lado para o outro, mas não tocavam em Daniel? Deus enviou o seu anjo, que fechou as bocas dos leões. Daniel não teve medo, porque sabia que Deus estava com ele. Ao amanhecer, o rei foi ansiosamente procurar Daniel para saber se ele estava bem mesmo dentro da cova, esperando ouvir sua voz mais uma vez. Daniel, servo do Deus vivo! O seu Deus, a quem você serve com tanta fidelidade, conseguiu te salvar dos leões? Sim, ó rei, que você viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nenhum mal, porque eu fui achado inocente diante dele. E diante de ti, ó rei, eu não cometi nenhum mal. Tirem Daniel daí! Tirem-no imediatamente! Rápido! Os soldados baixam cordas e tiram Daniel da cova. Ele está intacto, sem um arranhão sequer. O rei logo o abraça. E vocês, que acusaram Daniel injustamente, levem as famílias deles também. Joguem todos na cova dos leões. Agora! A justiça de Deus se completou. Os que tentaram destruir Daniel foram destruídos por sua própria maldade. E o rei Dário? Ele aprendeu uma grande lição. Escutem, povos de todas as nações. A partir de hoje, em todo o meu reino, todos devem temer e respeitar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele salva e livra. Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou Daniel das garras dos leões. E você, Daniel, continuará sendo o meu principal ministro, mais importante do que todos. Daniel foi salvo porque confiou em Deus com todo o seu coração. Ele não abandonou sua fé, mesmo quando a lei o proibia. E Deus, que é fiel, protegeu o seu servo. Ei, pessoal! Viram só o que Deus fez? Ele me protegeu naquela cova assustadora. Sabe por quê? Porque eu confiei nele de todo o meu coração. A Bíblia diz no Salmo 34:7: o anjo do Senhor protege e defende todos os que o temem e confiam nele. Não importa se o problema é grande como um leão ou pequeno como uma prova difícil. Quando a gente confia em Deus e faz o que é certo, Ele está do nosso lado. Sejam corajosos, confiem no Senhor, como eu confiei. Ele nunca falha. Havia um homem chamado Jonas, que era um profeta de Deus. Um dia, Deus lhe deu uma missão especial. Jonas, vá até a grande cidade de Nínive e diga ao povo para ser mais gentil e bom. Mas Jonas ficou com um pouco de medo e decidiu não obedecer. Em vez de ir para Nínive, Jonas fugiu.
Ele encontrou um grande navio que estava indo para a direção oposta e embarcou. Mas, assim que eles estavam em alto mar, uma tempestade terrível começou. As ondas eram enormes, o vento soprava forte e os marinheiros estavam apavorados. Jonas sabia que a tempestade era por causa de sua desobediência. Jonas disse aos marinheiros que, para o mar se acalmar, eles deveriam jogá-lo na água. Assim que o fizeram, a tempestade parou. Mas a aventura de Jonas não tinha acabado. Deus enviou um peixe enorme que engoliu Jonas de uma só vez. Dentro da barriga escura e apertada do peixe, Jonas teve muito tempo para pensar. Lá dentro, Jonas orou a Deus. Ele pediu perdão por ter desobedecido e prometeu que, se tivesse uma nova chance, ele cumpriria sua missão. Deus ouviu sua oração e, depois de 3 dias, o grande peixe nadou até a praia e cuspiu Jonas na areia, são e salvo. Desta vez, Jonas foi direto para Nínive e entregou a mensagem de Deus, e o povo daquela grande cidade ouviu e mudou seus caminhos, tornando-se mais amável. A história de Jonas nos ensina que o amor e o perdão de Deus são tão grandes quanto o oceano, e que Ele sempre nos dá uma segunda chance para fazermos a coisa certa. Era uma vez um menino chamado Davi. Ele não era soldado nem rei, era apenas um pastor de ovelhas com um coração enorme. Enquanto cuidava de suas ovelhinhas, Davi tocava flauta, brincava com pedras e, assim, protegia seus bichinhos com coragem, mesmo enfrentando lobos e ursos. Um dia, seu pai pediu: Davi, leve comida para seus irmãos no campo de batalha. E lá foi ele, correndo feliz, sem imaginar o que estava por vir. Quando chegou lá, BUM! Um barulho ecoou pelos montes. Era Golias, um gigante enorme, alto como uma torre e bravo como um trovão. Ele desafiava os soldados de Israel, gritando: Quem é corajoso o bastante para me enfrentar? Mas todos estavam com medo. Todos, menos Davi. Mesmo sendo pequeno, ele deu um passo à frente e disse: Eu vou lutar, Deus está comigo. O rei riu, seus irmãos duvidaram, mas Davi foi até o riacho, pegou 5 pedrinhas lisas e pegou sua velha e fiel funda. Lá estava Golias, rindo alto. Você? Um garotinho? Mas Davi não se assustou. Ele correu, girou a funda bem rápido e... Zum! A pedra voou certeira. Puf! Golias caiu com um grande tad. Todo o exército se alegrou. E Davi? Ele olhou para o céu e disse baixinho: A vitória veio de Deus, não da minha força. Você não precisa ser grande para ser corajoso. Basta confiar e ter um coração do tamanho da fé. Se você gostou dessa história, curta, comente e compartilhe com seus amigos corajosos. Tchau, tchau e até a próxima História de Fé!